Boa tarde, povo de Deus, a graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos iluminar nesse dia. Aqui é o pastor Edmilson que está falando. Que o Senhor venha nos iluminar, transbordar da tua santa e poderosa presença e revestir com a tua santa e poderosa unção. Que o Senhor venha nos direcionar nesse dia de hoje, venha nos envolver, venha nos moldar e nos revestir da tua santa e poderosa presença. Venha plantar diretamente do céu a sua palavra. Que não seja o homem que está aqui, mas sim o Senhor e Salvador Jesus Cristo falando sobre mim. Para que a gente saiba dos mistérios do céu e tudo que o Senhor Jesus, de fato, nos orienta a falar, né? Porque simplesmente a gente luta, a gente vive uma vida de batalhas, de lutas diante do reino dos céus, dos caminhos, e precisa ser orientado por quem pode fazer a diferença. E o Senhor Jesus é esse que faz a diferença na vida de nós todos. Então, realmente a gente tem que ouvi-lo, tem que ser direcionado por ele. Vamos falar dos cultos. Ontem a palavra foi muito abençoada. O Senhor falou o que tinha que falar. Hoje eu vou iniciar já falando dos cultos, porque eu não sei que o Senhor vai transbordar em intermédio dessa palavra de hoje. E fique somente na palavra dele. Os cultos são assim. Bora lá. Ontem a gente terminou a campanha, pela graça de Deus. Concretizamos mais um objetivo em nossas vidas, transbordando os poderes de Deus em nossas vidas. E referente ao culto, a gente já sabe o horário que é, das 9 às 11, até nova direção, até o que o Senhor orientar pra gente, ou o que, se vai ter alguma mudança ou não, qualquer coisa falarei, mas o culto será esse horário por enquanto, está decretado esse horário, vai ficar esse horário, até Deus brandar no meu coração um horário perfeito para o culto. E referente o local é aqui, Rua Joana Pedroso dos Santos, número 4B, próximo ao Carlos Borba, vindo da estrada de Taipas para cá, entrando na Rua do Poço lá, é depois do Carlos Borba um pouquinho, entendeu? É umas 4 casas depois do Carlos Borba, na mesma rua, umas 4 casas ao lado direito, de esquina. Então, bora lá. Estamos também no YouTube, procurando cada vez mais bater o YouTube, se colocar diante do YouTube, para que a gente possa fazer também nossos cultos online lá também, para que possa chegar até a vida do povo, para poder chegar até a vida do cidadão brasileiro e muito mais visualizações, né? Que Deus abençoe, que a gente chega nessa meta. Não chegamos ainda, tem muita gente aí que assiste nossas lives e poderia muito bem estar lá indo no YouTube, gente. Dá uma força, se inscreva no YouTube, quando tiver live lá, dá o like para ajudar a expandir essas pregações e passar para todo mundo aí, se possível for. É possível, né? Mas Deus que faz a direção de todas as coisas. E realmente o YouTube é @igreja seguidores de Jesus. Vai lá, procura no YouTube, se inscreva no canal e dá seu like, para que a gente possa já estar fazendo até essa transmissão pelo YouTube. E quando a gente estiver fazendo, praticamente vai chegar a notificação para você. E também vou estar postando, quando eu estiver fazendo no YouTube, vou postar. O YouTube agora vai entrar live ao vivo no YouTube, é só vocês ir lá e assistir. Entendeu? Mais alguma coisa? Deixa eu ver lá. Não, acho que só. Projeto das telhas, ainda estamos naquela luta. Vamos fazer o orçamento hoje, foi na faixa de 600 para retirar R$700, né? E a gente tem que correr atrás desses objetivos. Então, para poder honrar aqui a nossa igrejinha. E vamos ver o que o Senhor pode acrescentar para nós. Se alguém tiver, se Deus brandar no coração de alguém, e se brandar no coração de vocês que gostam, que quer ajudar para levantar essa casa de Deus, essa igreja, né?
que vocês entrem em contato comigo, meu número vai estar sempre nas postagens. Mas se você não sabe, 913-539727. 913-539727. Entre em contato comigo, a gente vai estar explicando detalhes dessa situação. E aí vocês ficam por atentos. Se o que o seu coração brandar, você vem e ajude essa obra. Porque essa obra realmente tem que ser prosseguir, né? Tem que se crescer, bater. O que eu puder fazer, amém. O que eu não puder, não dá nas minhas mãos. Bora lá, sem mais demora, vamos para a palavra de Deus. Vamos ser direcionados pelo Senhor. Estava meditando na palavra de Deus e passando para lá e para cá, para ver o que o Senhor me dava de palavra. E o Senhor me acrescentou uma palavra abençoada aqui. Em Mateus capítulo 15, o versículo é de número 1. Quem quiser acompanhar na palavra de Deus, na Bíblia, Mateus capítulo 15, o versículo é de número 1. Vamos estar procurando, né? Saber a direção que o Senhor quer passar para nós, né? E de que forma também, né? Pela graça. Esperar uns minutinhos, um pouquinho aí. Se alguém tiver querendo achar, né? É uma palavra muito forte e abençoada. Na parte superior da palavra aqui está as tradições dos anciões. Então, as pessoas fazem muita coisa das suas próprias vontades. Ontem foi pregado sobre muita coisa aqui, e as pessoas fazem muitas coisas pela sua própria vontade. E não é bem assim. Os ministérios, as doutrinas e as palavras de Deus têm que ser respeitadas da maneira que é, não imposta. Hoje em dia, a mentira está sendo mais verdadeira do que a verdade, só para que você entenda. Como assim? A mentira falada muitas vezes, a pessoa acredita. E a verdade falada poucas vezes, a pessoa às vezes não acredita. Então, a gente tem que se modelar sobre isso. Vamos lá, então. Então chegando, no versículo 1 diz assim: então chegando ao pé de Jesus, um escriba e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos e tradições dos anciões, pois não lava a mão quando come pão? Eles perguntaram assim: por que vocês transgridem as tradições, ou viola as tradições? E os seus discípulos não lavam a mão? Eles impôs sobre Jesus o que eles viviam fisicamente. Hoje em dia tem muitas pessoas assim. Ela se coloca, impõe o que ela vive fisicamente, o físico dela, o eu, o fora, o de fora de dentro. Não é de dentro para fora, de fora para dentro. O que ela transgride ali, o que ela se coloca, o que ela se opõe. E ele questiona Jesus. E Jesus responde de uma maneira, acho que talvez não é só para ele, é para todos nós que fazem isso que eles estão fazendo. E vamos saber o que Jesus respondeu para eles. E eles falaram de um jeito que Jesus estava violando alguma lei que é bíblica, ou deixando de fazer como a lei bíblica orienta, nos lavar das mãos. Mas olha que Jesus responde. Ele, porém, respondeu e disse-lhe: por que transgride vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Olha que forte. Porque vocês, os anciões aqui, os anciões da palavra de Deus, aqueles que são caras estudados, são caras que procuram fazer faculdades, caras que procuram viver nessa vida. Vamos colocar o hoje. Se fosse no dia de hoje, são um cara que estuda para ser a teologia, estuda para ser teólogo, estuda em faculdades, estuda para ser sábio, tem a sabedoria, tem os seus diplomas, tem tudo o resto, e segue as leis,
segue as leis entre aspas, da maneira que eles proporcionam. Ah, mas todos esses são? Não, não é. Eu estou falando de quem faz. Eu não, Senhor Jesus. Só estou só mudando a época, só para que você entenda. Porque a gente está nessa época agora. Se eu falar da época antiga, você não vai entender. Porque Deus ordenou dizendo: ora, o teu pai e a tua mãe é quem maldizer ao... Não, desculpa. Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao teu pai ou a tua mãe, que morra de morte. Isso é um mandamento, né? Bora lá. Mas vós dizeis, ele fala assim, Jesus ele está falando para eles, os anciões, que são os anciões, os estudados da palavra de Deus. Mas vós dizeis que disse ao pai ou à mãe e oferta ao Senhor, maldizem do pai e da mãe a oferta do Senhor, o que poderia aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem o seu pai, nem sua mãe. Assim invalida pelas... Olha só, eles falam o contrário, que é honra o teu pai e tua mãe. Ele fala não honrar teu pai e tua mãe. Então, aqui que Jesus coloca no versículo 6. Assim invalidastes pelas vossas tradições o mandamento de Deus. Quer dizer, ele invalida o mandamento de Deus e coloca que esse mandamento de Deus não é para ser esse, é outro. Daí você vai entender, ué, mas como assim é para ser esse outro? Na Bíblia diz, honrar teu pai e tua mãe. E aqui eles falam, não honre teu pai e tua mãe. Eles modificam o mandamento. Mas o que isso tem a ver com hoje, com a situação? Hoje está acontecendo muito isso. Muitos lugares que pregam a palavra de Deus trocam as coisas. O que é para falar que é verdade, que é lei, que não pode fazer, eles não falam. Mas o que é para falar que é lei, que é realidade, que não é, eles falam. Então eles substituem. Além de falar, quero pôr uma doutrina de roupa. A doutrina de igreja tal. A doutrina não é de igreja nenhuma, gente. A doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus, uma das leis a ser seguida é honrar o teu pai e tua mãe. Se você não honrar o teu pai e tua mãe, você terá pouco tempo de vida aqui nessa terra. Ah, mas eu tenho que fazer tudo o que eles mandam? Não, honrar. Davi deu uma forma certa de honrar. O pai dele não acreditava muito em Davi, isso a gente já sabemos. E por não acreditar, Davi foi lá, por não acreditar não. E não acreditando, mesmo assim Davi foi lá, matou o gigante, quando ele se apresentou na frente, antes de matar o gigante, quando se apresentou na frente do rei Saul, não, foi depois. Quando ele se colocou diante da frente da rei Saul, ele falou, quem tu és? Eu sou filho de fulano de tal. Eu sou filho de fulano de tal. Ele colocou os nomes do pai dele honrosamente, que o criou, que fez, se posicionou, direcionou, colocou, ajudou o pai e a mãe, honrou. Não é tudo que seu pai e sua mãe mandar, porque se tiver, claro, quando você está sob o poder do seu pai e sua mãe é uma coisa, quando você já não está mais sob o poder, aí você tem uma família e começa a direcionar ela. Mas mesmo assim a honra do seu pai e sua mãe tem que ser. Mas não é quer dizer que você vai fazer tudo o que eles querem. Aí você fala, você é meu pai, você é minha mãe, esse aqui é meu pai, tal. Direciona, explica, coloca, no maldiz, no fala mal. Isso é o famoso honrar. Saber se colocar que, independente da sua infância que foi dura, o seu pai e sua mãe esteve com você. Não é se posicionar para fazer tudo o que eles querem, não. Isso é diferente. Porque muitos pensam que isso também... o filho tem que honrar seu pai e sua mãe, tem que obedecer tudo que eu falar, não.
Você tem que obedecer o que Deus fala, o que Deus te direciona, mas tem que honrá-los. E Jesus no 7 fala assim: hipócritas, bem profetizais Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha, Jesus, ele fala tudo aqui, tudo. A gente vê em muitos lugares, a gente vê em muitos lugares pessoas falando de Deus, a palavra de Deus, pessoas se posicionando, pessoas fazendo cura, fazendo milagres, dando direções, fazendo todos esses tipos de situações. Mas na hora, honram, falando do nome de Jesus, mas os corações dessas pessoas, tristemente falando, estão longe de Jesus. Às vezes, da boca para fora, fala que Jesus é o amor da vida deles. Às vezes, da boca para fora, essas pessoas falam que em primeiro lugar está Deus, está Jesus em primeiro lugar na sua vida. Da boca para fora, fala que não larga esse Jesus por nada. Mas o seu coração está petrificado de tal forma que por mais que a palavra bate, ela não consegue entrar. Porque a pessoa não permite que o Senhor entre. Eis que estou à porta e bato. Se você permite que ele entre, ele entra. Agora, se você não aceita a correção de Deus, da direção que Deus te dá, aí você não aceita aquilo. Então seu coração continua duro. Quando Jesus fala alguma coisa para nos corrigir, não é questão que ele está nos batendo, mas nos orientando. Imagine que se todas as provas que a gente tivesse fosse que nem a de José do Egito. Que José do Egito teve que passar por chicotadas, por pedradas, por isso, por aquilo, por um monte de coisa, para que ele crescesse na fé. E a fé cicatrizasse as suas feridas. E realmente é o que acontece. As pessoas estão com o coração duro para Jesus. Escutam, mas não querem praticar. Diz que ama Jesus, mas não cuida das suas ovelhas. Diz que ama Jesus, mas não segue seus mandamentos. E o pior, inventa mandamentos que não provém da Bíblia. Coloca doutrinas, situações. Triste. Uma das doutrinas que colocam é sobre roupa. Cada um tem que saber a qualidade de roupa que coloca. Não pode ser tão extravagante assim. Claro, isso nós sabemos. Mas a direção é de Deus. Tem que ser de Deus. Se não for de Deus, e outra, Deus toca no coração de cada um da maneira que quer. Mas coloca em situações de falar assim, o verdadeiro cristão, o crente, ou o convertido evangélico, tem que estar de calça o dia todo, entendeu? E sai o dia todo. Isso, e eu falando uma das coisas, gente, tem muitas. Então a gente tem que vigiar nessas coisas, porque a gente tem que dar, biblicamente falando, sobre essa situação. Vestes compridas, ou isso, aquilo, um jeito, outros com brinco, outros sem, e assim vai. Situações, leis colocadas aí em igrejas de certo tipo de forma que não provém da palavra de Deus, modificam as doutrinas de Cristo, coloca doutrinas que talvez não são de Cristo, e é difícil. Mudam a Bíblia.
E esses que mudam a Bíblia eu tenho até dó do que será deles na mão do Senhor. E vocês que falam, gente que fala, todos nós, sim, que falam muito que amam Jesus, começa a provar para ele que você ama. Às vezes você fala que ama Jesus, mas chega a ver uma obra necessitada, nem ajuda, nem faz. E às vezes uma obra que não provém, você vai lá e ajuda. Vive procurando lugar de se destacar em situações e igrejas, essas coisas, e acaba fazendo a vontade do homem. Gente, mas você tá, pregações sobre isso, sobre doutrina, o Senhor Jesus está dando isso aqui. Isso aqui é completamente o andamento da carruagem da palavra de Deus. A gente está lendo Mateus desde o início, e isso aqui tem pegado agora num ponto de correção de igreja, praticamente. Correção de coisas que os que diz ser servo faz e não são. Então o Senhor que orienta. O versículo 9 diz assim: mas vão me adorar ensinando doutrinas que não são preceitos dos homens. Não são preceitos. Vão adorar a Deus ensinando doutrinas que não são dele, preceitos dos homens. No 10 diz assim: e chamando a si mesmo a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei o que contamina o homem. Não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Eu vou falar uma realidade para vocês. Eu, principalmente, tenho que vigiar minha boca. Principalmente por estar nessa posição de postar a palavra, de ser um instrumento usado pelo Senhor, direcionando a palavra para todo mundo. A gente tem que vigiar a cada palavra que sai da nossa boca, porque realmente é o que contamina. Palavra mal colocada, situações malditas, é o que contamina. Às vezes você pega uma pessoa, seja cristão ou não, mas às vezes a palavra que sai da boca dela é só palavra ruim, que não edifica nada. Só fica com negatividade. Não vai dar certo, não vai conseguir, murmura o tempo todo. Eu vou falar sinceridade para vocês, dá até vontade de sair de perto dessa pessoa, porque essa pessoa te coloca para baixo a todo tempo, te desanima. Não é uma pessoa que te levanta, que luta. Vamos lá, vai dar certo. Vamos colocar que nem mais ou menos tô eu e um rapaz que a gente está no processo aí, uns treinos puxados pra gente entrar em forma, né? Tentar perder um pouco a barriga, um pouco a gordura que tem, né? Pra pelo menos ter um pouco mais de saúde. E a gente está como irmãos mesmo nessa batalha. A gente somos irmãos em Cristo, estamos com o irmão mesmo nessa batalha, um incentivando o outro. E só de incentivar um ao outro, a gente já vê um ânimo para continuar. Dois unidos num só propósito, chega muito mais longe do que um e um murmurador. Se for um e um murmurador, acaba ainda com tudo. Se você estiver andando com pessoas que murmuram do seu lado, que estiver junto com você murmurando todo o tempo, é melhor que você ande só. Porque essa pessoa vai acabar te desanimando. Você está com fé, você está com fervor, você está sendo direcionado por Deus, mas a pessoa uma hora te desanima. Só palavras negativas, só coisas que não provêm de Deus. Deus ensina a gente a ter a fé positiva, a pessoa ensina a ter a fé negativa, é outra doutrina também.
Ah, isso não vai dar certo. Ah, mas eu vou fazer isso, não dá certo também. É melhor que ande só do que mal acompanhado. Jesus, ele disse, essa é a frase que a gente conhece. E Jesus, ele disse assim, que é melhor que você esteja só do que com uma mulher murmuradora. Jesus, Paulo, né? Ai daquele que casar com uma mulher que murmura. Ai daquele que casar com uma pessoa, que ficar com uma pessoa que murmura o tempo todo. Vê quem é o irmão de fé que você escolhe para andar junto. Se é o que te incentiva a levantar ou que te orienta a cair. Até nisso a gente tem que observar. Da boca é o que Jesus fala. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. Então as palavras que o povo vem colocar para você pode contaminar-te. Pode contaminar-te outras pessoas. E realmente, até ele mesmo. Porque quando você vê um servo de Deus falando só sobre fé negativa, quer dizer que ele está precisando ser servo ainda. Que ele não é. A gente, para ser servo, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. A gente tem que ser direcionado. Agora a pessoa só fala coisas para te desanimar, para te colocar para baixo. Em todos os sentidos da sua vida. E é muito difícil, porque isso aí é o que mais acontece. No meio desse planeta é assim. É 10 para te derrubar e 1 para tentar te levantar. Mas Jesus é o que levanta todo homem, toda criatura. Glória a Deus. No versículo 12 diz assim: então, acercando-se deles os seus discípulos, disseram-lhe: saibais que os filisteus ouvem as palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu. Jesus respondendo aos filisteus, aos seus discípulos, né, no caso: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos são conduzidos cegos. Ora, se um é cego e a outro cego, ambos cairão na cova. Estou lendo até pausadamente, gente, para que vocês entendam. Porque às vezes a gente lê rápido e a pessoa acaba não entendendo. E nem todo mundo tem a perfeição de entender. Tem que ser pausadamente, para que vocês entendam a situação. Pausadamente. Toda planta que é do meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, eu te digo uma coisa. A gente está nesse ministério de seguidores de Jesus. Desde o início que começou esse ministério, foi Jesus que plantou esse nome no meu coração. E quando Jesus plantou, eu já fiz o grupo. Jesus, ele sempre é extraordinário. Deus, nosso Pai, Deus, o Senhor Jesus, é sempre poderoso, extraordinário. Porque ele já tinha colocado no início da minha conversão, há mais de 10 anos atrás, ou 10 anos atrás. E essas coisas, acho que é mais de 10 anos atrás. Essas coisas ele já tinha colocado no meu coração o nome, o ministério que ia se levantar. Se levantou. Mas para esse ministério aqui é dele. E para ficar nesse ministério aqui, só fica a planta que Deus plantar. O homem pode trazer, as pessoas podem vir, mas a planta que Deus plantar nesse ministério, só fica aquele plantar, quem ele trazer para cá. E eu falo ainda dessa forma, dessa maneira. Pessoas que chegam aqui só ficam quem Deus quer que fica.
Não é qualquer um que fica nas lives, assistindo, buscando, vem nos cultos. Não é. É só os enviados do Senhor. Agora, o jeito que eles chegam, se é convertido ou se não, é um outro assunto. É doente mesmo que precisa da cura. É doente mesmo que precisa da palavra. É doente mesmo que o ministério de Jesus, os seguidores de Jesus quer, para serem cuidados. Pessoas que se acham sábias demais para estar nesse evangelho, então quer dizer que a sua sabedoria é como a daqueles anciões. A sabedoria que eles praticam as suas próprias leis e não praticam a lei de Deus. Jesus, é que nem eu falo, Jesus era humilde. E a humildade de Jesus realmente comoveu a todos. Por ser um ser tão grande, mas automaticamente o seu amor e a sua humildade se impôs sobre muitas situações. Deus não quer gente soberba no meio dele. Deus quer gente que seja humilde de se colocar e falar assim: eu errei, eu pensei mal, eu agi da forma errada. Estou aqui diante de ti para te buscar da forma certa e andar nesse evangelho e agarrá-lo e ser direcionado por ele. Então, sim, é que nem o Senhor Jesus fala aqui. A planta que fica aqui é só aquele plantar. Pode vir um ou outro acontecer. Os que vão permanecer é dele. Esses é para a salvação eterna. Pela graça, pela glória do Senhor. Glória a Deus. No versículo 14 diz assim: deixai-os. Deixai-os. São conduzidos cegos. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão no buraco. Agora me diz, se você não tem direção de andar na forma certa, diante da palavra de Deus, e você vai lá com uma pessoa que também não tem essa direção, seja um pastor, seja um pregador, seja um profeta, seja... Se você vai, essa pessoa também foge um pouco da direção. Como que você vai ser guiado por quem não sabe? Ah, mas como você sabe que as pessoas não sabem? É só você ler a Bíblia. A Bíblia te direciona. Aqui a gente está lendo um completo da Bíblia. A gente não está lendo um pedaço para confundir a mente de ninguém. Eu não estou falando um versículo aqui e falando o resto de baboseira que eu quero. Eu estou até pausadamente colocando cada parágrafo da palavra de Deus. 14, 12, 15, 16, 17 e assim vai. E dessa mesma forma orientando. Quando Jesus ele falava nos montes, em toda a situação que Jesus falava, o que ele fazia? Ele pregava a palavra por completo. Quando ele dava o sermão no monte, era uma palavra por completo, bem mastigadinha, para que o povo pudesse conhecer os ministérios de Deus. Então, da mesma forma ele coloca, agora me diz uma coisa, se você olha numa pessoa e vê que o entendimento dela foge da palavra de Deus, em muitos quesitos, você se identifica, eu já li a palavra de Deus, eu sei que isso aí não provém. Ah, mas é isso? É desse jeito que tem que fazer? Será que isso está na doutrina de Deus? Será que é dessa forma que Jesus mandou a gente se colocar? E os apóstolos? Olha, gente, é duro. Mas tem muito cego querendo guiar o outro aí. Só que tem cego que acha que é esperto, que coloca, que estuda, que se coloca diante das pessoas
tentam cegar a pessoa para que ela anda na cegueira. E aí faz tudo da vontade, que esse outro que é cego também, ele é cego. Porque, tipo assim, eu vou te falar uma realidade. Quando você pega um pregador, ou quando você pega um pastor, que te orienta a fazer o que não provém de Deus, dá tudo que você tem, isso, sei lá, umas coisas que não provém, que você vê que no que foge um pouco da palavra de Deus, ele também é cego, sabia? Que ele é cego, porque ele está de olho no que na riqueza do mundo e esquecendo da sua própria alma. Talvez ele não seja nem planta de Deus, né? Eu não vou julgar. Mas se a pessoa estar nessa situação, direcionando outras pessoas a errar, direcionando outras pessoas a se colocar de uma forma errada, é que é outro cego. Por quê? Ele procura a olhar para a riqueza do mundo aqui. Só que ele esquece que a condenação vai chegar. Porque essa palavra não pode ser pegada e pregada para a maldição, mas sim para a bênção. O único que estava tentando pregar essa palavra para a maldição era Satanás. As pessoas. Que tentou fazer isso com Jesus. Assim, se atire aqui desse templo. Então, essa palavra simplesmente é colocada na sua vida para a edificação da sua vida. Para que você chegue a certo ponto da sua vida, esteja um êxtase com Deus. Para que você seja salvo e leve pessoas também à salvação. Então, desde o momento que eu pegar esse alimento que Deus nos dá e começar a colocar outros tipos de alimentos que não provém, outros tipos de entendimento que não se apegam a esse entendimento, eu estou mudando ela. E estou direcionando as pessoas por um caminho que talvez ela além de chegar na luz, além de chegar lá na luz, ela vai chegar na escuridão. Então cabe a você saber se é um cego que está te guiando. Porque o brandor do Espírito Santo de Deus vai tocar em você. Mas vai tocar de você de uma tal forma, quando a palavra estiver sendo pregada, que você vai pensar que essa pessoa é o próprio Jesus falando em vossos corações. Vai falar, nossa, mas quando essa pessoa fala nessa pessoa, é quem está nessa pessoa. Eu não sou nada. Mas quem está nessa pessoa é Jesus. E está falando através da palavra dele. É por isso que essa palavra incomoda. É por isso que ela entra em vosso coração. É por isso que de tal forma ela impacta você. Então, é dessa maneira que Jesus age. É dessa maneira que você entende que é dele. Esse evangelho é colocado. Esse evangelho é colocado para ti. E quando você ouve, tem diferente. É uma coisa diferente. É pura. É muito pura. É uma sensação que você não sabe explicar. Que ao mesmo tempo que entra nos seus ouvidos, comove o seu coração. Te dá alegria, te dá paz, te dá tranquilidade. Esse evangelho. Esse mesmo evangelho que Jesus está falando. Que quando um cego viu o outro, os dois caem no buraco. Agora, se você tem que escolher bem quem são as pessoas que te guiam e te direcionam. Porque pode ser dois cegos, você e ele, está direcionando você. Te direciona você a isso, você vai. Te direciona você aquilo, você vai. Só que se essa pessoa for cega também, não tiver na palavra, muita gente fala assim, o importante é estar ouvindo a palavra. É verdade. O importante é ouvir a palavra. Mas muitos cegos que estão por aí falando da palavra de Deus, eles estão
Não só falando a palavra, mas ele está orientando muitas ovelhas, muitas mesmo. E a orientação deles que são terríveis. Porque quando está em cima de um púlpito falando da palavra de Deus, é bom. Mas depois desse púlpito sempre vem a orientação. Depois desta palavra lida, sempre tem um entendimento que é colocado por eles. E direcionado a você. E direciona você de certa forma, e tem pessoas que nem conferem. Fala, faz isso, faz. Faz aquilo, faz. Faz aquilo, faz. Compra aquilo, compra. Faz aquilo, faz. E ainda fala, não é para Deus? Então vai e faz. E orienta você de todas as formas que quer. E caiba a você saber se isso provém da palavra de Deus. Se é direcionado a você, se toca no seu coração, se confirma. E muitas vezes as pessoas ficam assim, sendo objeto de manipulação de pessoas que são mais cegas do que eles até. Só que essas pessoas que colocam essas coisas para vocês, que também é cega, eles são cegos que estudam para isso. Eles são cegos que estudam para aproveitar o momento e tirar vantagem dessa situação. E quando tira vantagem dessa situação, realmente, eles absorvem até mesmo o reino dos céus da sua vida. É parecido, esses dois reinos, o reino da segura, eu vou colocar assim, existe o reino dos céus e o reino do maligno, certo? Ou o reino dos céus e o reino dos cegos. Esse reino dos cegos fica naquele mundinho tampado que é só deles. Não tem espaço para o verdadeiro evangelho. Não. Os reinos de Deus tem espaço para todos aqueles que se negarem e aceitar Jesus. E se colocar diante de Jesus da forma certa. Os dois são amplamente parecidos. Um precisa de ter as necessidades, o reino de Deus tem necessidade, glória a Deus, o reino de Deus tem a necessidade. Mas o reino dos cegos também tem. A necessidade do reino de Deus é o que Deus tocar no seu coração, porque Ele direciona você a ajudar da forma que você quer. E o reino do cego é da forma que Ele estimular para você ajudar. Então, isso acaba se colocando na vida da pessoa e a pessoa acaba direcionando os seus pensamentos em outro sentido. Então, como Jesus ele fala, como pode um cego guiar o outro? E tem uma coisa de suma importância, gente. Essas pessoas que nos orientam, que orientam vocês, que orientam todos nós. Da onde será que está vindo esse entendimento? E outra coisa, o reino de Deus te leva à salvação. O reino do cego à destruição. Porque é o achar que vai ser salvo no último momento, até o último momento, lutando pela sua salvação. Você acha que vai ser salvo. Mas realmente, quando você chega lá, Jesus, eu fiz a sua obra. Eu andei de conforme o seu servo falou. Jesus, eu sou ovelha de tal pastor. Eu sou ovelha de tal profeta, de tal pregador, de tal bispo, de tal pessoa. E Jesus vai olhar para você e vai falar assim: você naquela terra, em todo momento que você esteve, você foi guiado por cego. E esse cego é o seu pastor. E esse cego é o caminho dele que você vai seguir. E o caminho desse servo, quando chegar aqui, o que eu vou falar para ele, tu vai escutar. Que é mais ou menos isso.
de Jesus. Quando esse cego que ensina chegar lá em cima, ou chegar diante do Senhor Jesus, eu acho que nem chega lá em cima, Jesus vai falar, ele vai falar para Jesus: eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônio em seu nome, eu curei em seu nome. E Jesus vai falar: se afaste de mim, porque eu não vos te conheço. Jesus, ele não fala isso para qualquer pessoa. Ele fala isso para pastores. Ele fala isso para bispos. Ele fala isso para pregadores. É para quem ensina. É para quem se posiciona diante da obra de Deus. Expulsa demônios, faz curas em nome de Jesus. E isso e aquilo, etc. Servos de pessoas que se colocam como servo de Deus. Ele não fala isso para qualquer um. Entenda, ele não fala isso para uma ovelha que está sendo guiada com o pastor. Ele fala para o próprio que conduziu essa ovelha mal. E essa ovelha se perdeu. E essa ovelha escapou desse pastor. Então, realmente, tem pessoas cegas se posicionando da maneira errada, colocando as suas próprias doutrinas. E sabe o que tem acontecido? Tem muita gente seguindo essas pessoas cegas. E é onde que Jesus fala aqui, ó. E o que é contra desculpa, errado, 14. Deixai-os, são conduzidos cegos. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão na cova. Então, você tem que analisar tudo o seu mundo espiritual para que você não perca tempo, talvez no lugar errado. Seja ele qual for. Espera aí, eu preciso analisar, porque tipo assim, eu não estou colocando na mão desse pastor um dinheiro só. Uma casa, um carro. Eu estou colocando a minha salvação na mão desse pastor. E se eu for conduzida, se eu for direcionado, se eu for dele, direcionado por ele, é a minha salvação, o reino dos céus que está contando isso daí. Então não é qualquer coisa. Não é uma simples coisa. Se fosse todo o dinheiro, toda a casa, todo o luxo, que fosse salvo, amém? Mas ninguém compra Jesus. Ninguém compra a salvação. A salvação sua já foi comprada na cruz. Mas você não pode pagar por ela. Você tem que renunciar e andar em Cristo. Porque se você não andar em Cristo, não andar na palavra, não andar neste evangelho da palavra de Deus, da Bíblia, e andar por direções de homens, você está cego, está sendo direcionado de uma forma errada. Não é o que o homem quer que você faça, é o que Jesus Cristo quer que você faça, que você tenha que fazer, mesmo se for contra as suas vontades. Bora continuar a leitura. Glória a Deus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? 17. Ainda não compreende que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Quer dizer, o que Jesus fala? Tudo que você come, olha só, tudo que você come desce para seu estômago, vai para a sua barriga, para o seu intestino, tudo, e desce para você se lançar fora. Então isso não, Deus fala, isso não contamina. Lógico, Deus me livre e guarde. Tem pessoas que ingênuas falam, vou tomar veneno. Não, que não contamina. Isso daí é morte. Mas
as coisas que você come não te contamina. Não contamina o seu espírito. É isso que ele está falando. As coisas que você come não contaminam o seu espírito. Mas sim o que você fala contamina. Mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E isso contamina o homem. Sabe quando você maldiz de tanta pessoa? É o que está cheio o vosso coração. Quando você xinga, briga, maldiz, humilha, braveja, é isso que está no seu coração. Daí a pessoa chega e fala que tem Jesus no coração. Jesus está dentro do meu coração. Oh, glória a Deus, aleluia. Da boca para fora, é que nem a gente leu aqui. Fala que me ama, mas não me segue. Fala do meu nome todo tempo, mas só Jesus. O coração da pessoa, ela lava as mãos, deixa as mãos limpas, deixa o corpo limpinho, deixa tudo limpo. Só que esquece de limpar aqui, ó. O coração da gente só é limpo quando a gente pede perdão ao Senhor Jesus. Quando a gente anda nos princípios dele, quando a gente lê a palavra dele, quando a gente é direcionado por ele. Não tem como a gente ter um coração limpo e ao mesmo tempo que ter esse coração limpo, viver uma vida só falando que não provém de Deus, só profetizando coisas ruins, só negatividade da sua boca sai. Não tem como você ser de Deus e falar coisas ruins. Não tem como Deus está, o Espírito Santo está em você e você está falando assim, eu não vou conseguir, eu não vou, não vai dar certo. É palavras negativas a isso. Você tem que estar estimulado em vossos corações a fé do Espírito Santo de Deus. Se não tiver a fé do Espírito Santo de Deus em vossos corações, como que vocês vão viver para o reino do céu? Maldizer, falar coisas ruins, maltrata as pessoas nas suas palavras. Às vezes, gente, por mais duro que seja, uma palavra dói muito mais do que um tapa. Às vezes uma palavra é pior do que um tiro. Você fala de qualquer jeito para qualquer um e acaba destruindo a vida da pessoa. Às vezes tem pessoas que estão numa vida ruim, numa depressão, numa luta para sobreviver, passando por um problema no seu relacionamento, na sua casa, na sua família. E a pessoa vai e solta aquele rojão. Aquela palavra, aquele tiro. Não tem nem cuidado para falar com a pessoa. E solta. E aí acaba acontecendo o quê? A pessoa toma uma decisão na vida dela, direcionado pelaquela palavra, e acaba com tudo. Às vezes a pessoa está numa crise num relacionamento e pede uma orientação para nós. Pede ação para você, vai lá, fulano de tal, me ajuda aqui. Meu marido está assim, 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 assim. Daí a pessoa fala, mas se fosse eu, olha só, já se coloca mal. Se fosse eu, me diz uma coisa, quantas vezes que a gente viu uma pessoa dando uma orientação, um relacionamento dela mesma, não de Deus, dela mesma, e deu certo. Dá para contar no dedo? Agora me diz uma coisa, se fosse eu já vi, gente, eu já vou falar uma coisa aqui, uma situação que eu já vi. Eu já vi situação que a pessoa falava todo tempo, se fosse eu, isso. Se fosse eu, aquilo. Se fosse eu, não aceitava. Se fosse eu, não fazia assim. Esse come do jeito que eu quero, faz o que eu mando, essa faz do jeito que eu quero, que eu mando. Tô falando de relacionamento, gente, isso daí. Isso é de relacionamento. Daí a pessoa pega,
vendo a pessoa passar pela situação, fala isso. Só que quando ela está passando pela situação, ela desde falar o que ela orientou para a outra fazer, que a outra fez e ficou sem marido ou sem mulher, o outro fez e ficou sem mulher, sabe o que acontece? Ela cai no desespero. Porque ela sabe o que ela falou não era verdade. Só que da boca dela aquilo saiu para outra pessoa estragar o seu relacionamento. E o dela mesmo ela não quer usar porque ela sabe que vai destruir. Ela sabe que vai perder. Ele sabe que vai perder. Eu estou falando para ambos, não é para um ou outro. Mas a pessoa vai lá e solta. Se fosse comigo eu não aceitaria. Eu que vou ficar correndo atrás de nada, eu que vou lutar, deixa para lá. Mas se fosse com a pessoa assim, a pessoa dá um mau conselho para a pessoa e sabe que é mal. Porque ela coloca o achar dela. Num relacionamento conturbado, de brigas, de separações e de volta, até mesmo de traições, como que a gente pode achar alguma coisa? É que nem eu chegar e falar assim, eu acho que fulano tem que ser morto. Como que eu vou achar que fulano tem que ser morto? Se quem tira a vida e põe a vida aqui é só Deus. Quem tem o direito de tirar a vida? Quem tem o direito de colocar a vida? Não é Deus? Então cuidado com cada palavra que você fala. Porque essa palavra, se servir para maldição, você vai estar acabando com a vida de alguém. Vai estar destruindo a vida de alguém. Não é de qualquer jeito que você concilia, não. Uma pessoa chega, às vezes Deus permite que uma pessoa chegue no servo de Deus para ver o que ele vai fazer, ele vai lá e acaba com a vida da pessoa em palavras, um monte de besteira. Aí chega lá, você é servo de Deus, glória a Deus, eu preciso de um conselho. O que eu faço? Eu sou cristã, mas meu marido não é. Ou eu sou cristã e minha mulher não é. Só que eu já falei para ele, dá um jeito. Eu preciso me batizar. Eu preciso participar do cálice. Eu preciso. E a gente não somos casados, temos uma vida conjugal. E não temos casado, não somos casados no papel. O que eu faço, pastor? O que eu faço, servo de Deus? E aí, o que você vai orientar essa alma? E muitos chegam assim e falam o negócio seguinte: manda ele tomar rumo na vida dele, ou da vida dela. Se não tomar rumo, irmão, larga. É melhor que ande só, que isso aqui. Isso é a orientação que se dá a uma pessoa. Outra situação. A pessoa, quer me batizar, mas eu não sou casado. Eu posso me batizar? Quem é mais importante, o casamento ou o reino dos céus? E aí, tá a pergunta? O que é mais importante, o casamento ou o reino dos céus? Porque Jesus fala, se você não se batizar e nascer de novo, nas águas, no Espírito, você não herdará o reino dos céus. E qual que é mais importante, então? O batismo ou o casamento? Aí você põe na balança. Será que por causa de uma situação a pessoa não pode se batizar? Porque ela está querendo entregar a vida dela para Deus, mas ela está com uma pessoa que conheceu no mundo. Futuramente não sabe se vai ficar, é Deus que vai direcionar. Mas naquele momento ela quer se batizar e se converter, se entregar a vida dela para Deus. Ela não pode porque a outra pessoa não quer casar com ela. Será que eu estou comendo besteira? Não, onde está escrito isso na palavra de Deus? Me direciona, me orienta, me ajuda, porque eu mesmo tendo buscado, sendo direcionado, na onde está escrito isso? Que se a pessoa, que é mais a salvação é menos importante de um casamento. Se você não casar, você não pode se batizar.
Não, onde está escrito isso? Pelo que, um pouco do que eu sei, eu não sei muito, porque eu quase sei nada, né? Deus é que me orienta. Deus, na forma, apresentava os relacionamentos antigamente a Deus. Antigamente, pai, que nem, por exemplo, Israel, porque Jacó morreu. Jacó virou lenda. O Israel. Jacó se tornou Israel. Então, Israel pegava sua filha e seu filho e batizado, apresentava o Senhor, ó, glória a Deus, apresenta esse casal ao Senhor, está apresentando a Deus o casamento, e case-te um com o outro. E vai assinar no cartório? Não. Apresentou a Deus. O primeiro ponto do seu relacionamento é ser apresentado a Deus, glória a Deus, ser apresentado a Deus. Ele que abençoa o casamento. E sim, abençoando o casamento, casando, glória a Deus. Diante de todos, diante de Deus, amém. Cartório é lei do homem, glória a Deus, é lei do homem. Espiritualmente, você já apresentou aos céus? Você já se colocou? Levou seu esposo lá, vamos lá pelo menos apresentar nosso casamento a Deus, porque a gente nunca fez isso. Glória a Deus, então apresenta a Deus seu relacionamento. E amém. Foi aprovado por Deus, aprovou, glória a Deus. Com luta, sem luta, mas Deus aprovou. Fez isso? Que nem é o certo, apresentou primeiramente para Deus, aí depois conversa sobre a lei dos homens, deixa Deus trabalhar. Agora só que salvação, amigo. Salvação, amigo. Salvação é individual. Quando Deus fala que é individual salvação, que você não precisa do seu marido, da sua mulher para ser salvo. Você não precisa que ele case com você para que você seja batizado, seja salvo. E não, onde está escrito isso, pela misericórdia de Deus? Aí a pessoa dá um conselho dessa para um casal. E sabe o que essa pessoa faz? Eu prefiro Jesus. É verdade, isso aí a gente tem que fazer mesmo. Preferir Jesus do que qualquer outra pessoa. Amém? Glória a Deus. Mas eu prefiro Jesus porque ele não quer casar comigo, não quer, então eu vou largar dessa pessoa, larga da pessoa, ou faz da vida da pessoa um inferno para poder casar de qualquer jeito. Daí ela não faz mais com a vontade de Deus. Ela age com a sua própria mão. E aí começa a atazanar o cara ou a mulher. Começa a maldizer. E tem que fazer isso, você é obrigado. Atormenta a vida da pessoa até ela dizer que sim em casar. Só que tem um porém nesse detalhe. Essa pessoa atormentou a vida daquela pessoa, ela casou. Só que você acha que quando essa pessoa vai ganhar a mulher ou o marido a Jesus com essas atitudes? Eu vou te falar uma realidade para você. Esse marido que foi tanto afligido para casar por causa dessa igreja, desse pastor que orientou essas pessoas, esse marido vai pegar ódio desse lugar. Essa mulher também. Às vezes, eu já vi situação que o marido é da igreja e a mulher da Umbanda. Olha para você ver como é sério isso. Por quê? No pensamento dela, este local que eles estão aprendendo, estão ensinando a eles, dessa forma, para que eles venham atazanar a vida dos outros, fazer um inferno na minha vida, para poder ter um papel assinado. Você acha que eu vou para esse lugar? Eu que não vou. Aí sabe o que a gente acaba fazendo? Agindo dessa forma, afasta o nosso esposo, a nossa esposa de Deus. Porque foi direcionado mal. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente fala. Porque não é para qualquer lugar que leva para a sepultura, é para o inferno. Porque aquela alma que está sendo afastada de Deus, do seu parceiro, que é uma das primeiras almas que você tem que ganhar, você afastou, por causa das suas atitudes. Então, por isso que um conselho, um cego não pode guiar o outro. Porque se um cego guiar o outro, cai no buraco. E isso se chama buraco. E esse buraco leva ao abismo do inferno. Bora lá. O versículo 19. Porque do coração
procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha só. Isso tudo aqui é resumido isso que eu te falei. Vamos lá de novo. Do coração procede os maus pensamentos. Olha só. Pensamentos, morte, adultério, prostituição, frutos falsos. Frutos falsos é de falsos profetas, que não são frutos de Deus. Frutos falsos, testemunho e blasfêmias. Quando uma pessoa te orienta a dizer que você não tem direito de salvação porque você não é casado no papel, é uma blasfêmia isso daí. Isso é uma blasfêmia. Porque foge do perfil de Deus. Quando Jesus chegou, Nicodemos, se você não se batizar das águas e do Espírito e ser casado, não, peraí, se você não ser casado primeiro, vamos dar uma olhada lá em Nicodemos, gente? A gente precisa ver esse detalhe. A gente precisa saber desse detalhe. Vamos lá em Nicodemos. Ó, que vocês que estão com a sua Bíblia, vai lá em João 3:1, para a gente saber o que é necessário para a gente se batizar ou herdar o reino dos céus. A gente precisa saber disso. João 3:1. A gente precisa, não sejam as minhas palavras, não sejam as palavras de Deus. A palavra do Senhor Jesus. É Ele que me orientou a ir lá no João. Pode passar um pouquinho de tempo, mas glória a Deus. A gente tem que ir em João para saber da verdade. Só a verdade vai nos libertar. Só a verdade. Vamos em João, meditar. Vamos lá em João um pouquinho, pegar um pedacinho de João, para a gente saber o que é realmente, se você pode se batizar, se está casado ou não. Jesus, ele fala claramente em João 3:1, viu? Capítulo 3, é João, não é primeiro João, não. É João, capítulo 3, o versículo é de número 1. Vamos lá, aqui ó, bora. Primeiro a gente vai fazer a leitura. E, havendo entre os filisteus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, dos entendidos, dos sábios, e não sabia nada. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos, ó, ele não fala só por ele, sabe o que ele falou? Bem sabemos, então todos eles sabiam de onde Jesus era, então todos eles sabiam. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, então eles já sabiam que ele era mestre vindo de Deus e confirmou, e mesmo assim não seguiram eles, não seguiram Jesus. Então, a mesma coisa que muitos fazem, eles sabem que esse evangelho é verdadeiro, mas não fala desse evangelho. Vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais, senão sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse-lhe e respondeu. Nicodemos, ele estava falando de sinais. E de filho de Deus. Olha o que Jesus fez para ele. Jesus falou: Nicodemos, você nem é convertido, ele falou. Ó, ele era príncipe do maiorais, ele era estudado, ele era o sábio. Jesus fala aqui nessa palavra que ele era muito sábio, a sabedoria dele era gigante em sabedoria, no mundano aqui. Mas espiritualmente ele era um fracasso, ele não era nem convertido. Porque Jesus, ele veio falando dessas coisas. Jesus olhou para ele e falou: você nem é convertido ainda. Você nem está salvo ainda, Nicodemos. Você é pastor, você é bispo, você é isso, mas você nem está salvo ainda, Nicodemos. Olha aqui que eu te falo. No versículo 3 diz assim: respondeu Jesus: na verdade, verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. Quem não é batizado não pode ser salvo. Quem não é batizado em espírito e nas águas não pode ser salvo. Não nascer de novo. Mas tem uma direção? Tem que ser casado? Não. Ele falou assim: quem não é batizado. Bora lá. E no 4, versículo 4.
E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele pode entrar no ventre da mãe e nascer? Ó, coisas canais. Um cara de tanta sabedoria, falando tanta besteira. É isso que eles falam. Os cegos, como quando guia as pessoas, eles falam isso para vocês. Besteiras. Esse aqui, ó, aqui que fala que ele era. Ó, e enviou, ó, e havia entre os filisteus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe, muito entendido em sabedoria. E foi à noite com Jesus. E olha a besteira que ele está falando. Olha a besteira. Pode um homem velho entrar no ventre de uma mulher e nascer de novo? Olha só. É um absurdo isso. É uma blasfêmia isso. E Jesus respondeu: o sábio, o sabe tudo. Na verdade te digo que aquele que não nascer das águas, aquele que não for casado, não. Aquele que tiver um relacionamento sem casar no papel, não. Aquele que tiver com o marido sem levar lá no papel, assinar, não. Com a mulher, não. Aquele que nascer, na verdade te digo, aquele que não nascer das águas e do Espírito, águas é batismo nas águas, Espírito é batismo no Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus se você não batizar nas águas e logo depois batizar no Espírito. Você não pode entrar no reino de Deus. Então, quando você chega no certo homem, pede um conselho para ele e fala assim: eu quero ser batizado, mas o meu esposo não é casado comigo. E a pessoa chega e fala para você que você não pode batizar por causa que você não é casado. Eu quero saber na onde está escrito isso aqui. Na onde? Eu queria saber. Na onde está escrito isso daqui, ó? Batismo nas águas. Ele não fala assim: se você não é casado no papel, você não pode se batizar. Ou se você... Não, você tem que ser batizado nas águas no Espírito. Mas não está escrito sobre relacionamento. Não tem, né? Não tem. Não pode entrar no reino dos céus. O 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes. Olha aqui que Jesus fala no 7 para ele. A sabedoria que ele tinha. Ó. Não te maravilhes de ter dito é necessário vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ele explica para o Nicodemos que quando você é batizado, você tem que ser batizado nas águas. Glória a Deus, batiza nas águas. Quando você já se batiza no Espírito Santo, quem direciona a sua vida é Deus. Ele é direcionador da sua vida. Então você não vai mais para onde você quer, você vai para onde ele direciona. Você faz o que ele quer, mas não anda do jeito que você quer. Então, depois que você recebe o Espírito Santo, opa, recebi. A minha boca já não sai mais besteira. Então você se direciona. Não é isso, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer uma igreja. Eu vou fazer aquilo ali. Eu vou fazer um templo. Eu vou fazer... Não é você que faz mais. É Deus que direciona a sua vida. É assim, um servo de Deus, quando é servo de Deus, gente, Deus me direcionou a fazer tal coisa. Orem para a gente compartilhar desse mesmo propósito. Amém. Agora, estou esperando a vontade de Deus. Amém. Agora, quando fala assim, não, eu quero fazer aquilo para Deus. Não, você não quer nada. Davi também quis. E nem foi ele que fez. O templo de Salomão, verdadeiro, que Salomão fez, ajudou, né? Davi preparou tudo para Salomão fazer. Não foi nem Davi. A ideia foi de Davi, mas quem fez foi Salomão. Então é no tempo de Deus, a direção dele. Então não é no nosso tempo mais. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Ele não entendia o que ele estava falando, porque ele não era nascido de novo.
O Espírito Santo só testifica em nossos corações quando é nascido de novo. Se não entende é porque não é nascido de novo, tem que nascer. E Jesus respondeu, olha só que legal essa parte. É para todos os caras desse planeta Terra que disse sábio, que precisa de uma sabedoria para mostrar para alguém que é um pastor, ou que é um obreiro, ou que é um servo de Deus, ou que é uma coisa que é maioral. Mas quem é maioral é Deus, não é ninguém. A sabedoria vem dele. Então ele diz assim, o mestre de Israel. O mestre, sabe o que é mestre? É o que está acima de todos. Jesus era o mestre. Ele estava acima de todos nós, está. Então ele era o mestre de Israel, daquele povo lá. Então ele estava acima de todos os povos. Ele era o mais sábio de todos lá. Em sabedoria bíblica, essas coisas, Moisés, isso aí, e assim vai. E aí ele responde, Jesus responde com a simplicidade que cala o universo. Jesus lhe disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe isto. Olha o que Jesus fala para ele. Tu és mestre de Israel e não sabe disso, não? Que tem que se batizar das águas e do Espírito? Que mestre é esse que estudou a vida toda e tem que ser batizado e não se batiza? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Quando ele fala nós dizemos o que sabemos, é todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, só diz o que sabe, o que a sabedoria de Deus nos orienta a fazer. Nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitamos outros testemunhos. Não aceitamos outra palavra, se não for a palavra de Deus. Tem que ser daqui, ó. Não pode ser do homem, tem que ser daqui. Eu não aceito se não for de Deus, se não for direcionado por Deus. Eu não aceito outro testemunho. Eu não aceito. O testemunho tem que ser do evangelho verdadeiro. Mas vós faleis de coisas terrestres. Aqui, ó, no 12, ele fala que o maioral da sabedoria de Israel falava de coisas terrestres. É mais ou menos o que a gente é implantado no coração da gente por muitos. Fala assim, não, você tem que ter uma casona, você tem que ter um carrão, você tem que ser rico, você tem que juntar tesouro aqui, porque você não sabe o dia da manhã, porque não sei o quê. Você sabe se amanhã você vai estar vivo? Para curtir essa riqueza sua? Vamos lá, que tal lugar é riqueza, tal lugar é prosperidade, tal lugar é bênção, tal lugar... Vamos lá, que naquele lugar lá tem milagre, naquele lugar tem isso. O milagre serve para você ficar vivo aqui. E o que você precisa para ser salvo lá? Você está correndo atrás? Você está correndo atrás dos objetivos da salvação da sua vida? Ou você está correndo atrás da riqueza, da prosperidade? O que você está correndo atrás? E ele fala, vós se preocupais com coisas terrestres. E as espirituais, quando que te preocupais? Oh, glória! E não credes como crereis se vos falar das coisas celestiais. Não crês. Se vos falar de coisas terrestres e não credes, e como crereis de coisas espirituais? Como? Que coisa terrestre. Jesus estava falando simplesmente no coração daquele homem. É coisas desse mundo, é coisas das direções desse planeta. É coisas que seja direcionado. Ele estava agindo na carne, Nicodemos. Ele estava falando numa coisa inexistente, se preocupando com aqui. Entrar dentro do ventre da sua mãe. Como pode uma pessoa, um adulto desse tamanho entrar no ventre de uma pessoa? Como pode? Isso não existe. Então ele estava falando uma coisa para você agir na carne. Ele estava colocando aqui, ó, sendo direcionado aqui, ó.
Ele estava colocando muitos sobre a direção dele. Mas é do Espírito Santo que tem que ser direcionado. O 13 diz assim: ora, se ninguém subir ao céu, senão a quem desceu do céu, o Filho do Homem que estás no céu. O Senhor Jesus desceu do céu para animar, vamos voltar lá para finalizar, para colocar nós na direção certa. O que a gente estava lendo é o capítulo 15 de Mateus, tá? A gente está retornando só, para finalizar. Então, realmente, Jesus, ele agia espiritualmente falando, e o homem levava ele todo o tempo para a carne. Assim como nós somos levados hoje a ser direcionados pelas riquezas desse mundo, pelo natural. Quando você tem um problema com seu esposo, além de você chegar em casa e criticá-lo, ajuda ele a resolver o problema dele. Deixa ele ajudar você a resolver o seu. Seja unido com ele. Quando você tiver um problema com a sua esposa, da mesma forma assim faz. Porque se vocês não andar juntos, vocês vão se espalhar. Mas quando você se espalha, é os seus descendentes que pagam por isso. Até mesmo você, não, principalmente vocês. Daí fica os dois separados, um sofre frustrado, o outro sofre, piorou ainda. Daí foge de perfil, fora de direção de Deus, fora de tudo. Se vocês não conseguissem entender e resolver em casa, mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Faz assim. Ajunta os dois, fala, meu esposo, eu sou tão falho como você. Minha esposa, eu sou tão falho como você. Vamos procurar a sabedoria de quem pode fazer, vamos orar. Nós dois ajoelhar e orar pela nossa causa, pelo nosso casamento. E ore pelo seu casamento, porque onde dois ligares, estará ligado na terra, estará ligado no céu. Glória a Deus. E Deus responde. E procura se corrigir do seu relacionamento. O seu corpo é do seu marido. E o corpo do seu marido é seu. Então você não tem autoridade pelo seu corpo e nem o seu marido pelo corpo dele. Um diz autoridade, um dá autoridade um ao outro. Isso é num relacionamento. E os nossos corpos são de Jesus que reina. Oh, glória. Vamos continuar. No 20 diz assim: são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus colocou toda uma expectativa por causa de um lavar de mãos. Toda uma expectativa. Ele colocou toda uma situação para ensinar mastigadamente a palavra para essa pessoa, para todas essas pessoas. Porque a pessoa às vezes se preocupa tanto em casar e ser batizada nas águas, mas não se preocupe em cuidar da sua salvação e da salvação do seu marido. É orientada por pessoas cegas, mal direcionada pelo Evangelho, e realmente não se coloca diante da forma de Deus, do jeito que Deus quer. Sabe por que não se coloca? É que nem está escrito aqui. Porque um cego não pode guiar o outro. Ambos cairão no buraco. E é dessa forma que Jesus fala para você hoje. Quem é que será que está te guiando? Quem é que está guiando você? Será que ele está levando você para o buraco? Ou está levando você para Deus, para a salvação? Analise os vossos frutos. Analise o fruto de quem te orienta. Porque você como ovelha, você como ouvinte da palavra de Deus, essa pessoa está podendo te levar à condenação. Por um entendimento que ela queira dar. Entendimento meu, para você não serve nenhum. Mas de Deus, todo serve. E a palavra te ensina, não deixe o cego te guiar. Porque a palavra de Deus diz aqui para nós hoje, que não é necessário certo tipo de coisa, que a sua salvação é individual.
você tem que lutar por ela. Não deixe o homem, intermédio das suas leis, ele fala das leis, a lei dos homens está sendo introduzida. O homem fala, chegou e falou, seus discípulos é lícito comer sem lavar as mãos? Mas o coração deles estava podre. Será que esses que te deu esses conselhos, esses tipos de conselho, como será que estava o coração desse homem que te aconselhou? Estava podre? Será que conselho bom vem de coração podre? Se o que fala a boca é o que está cheio o coração. E se o conselho for mal para você e te levar a maus ruínas, o coração desse homem está podre. E esse conselho pode destruir a sua vida e a vida de quem você estiver, por suas palavras direcionadas da forma errada. Então essa mensagem do dia de hoje, Jesus para você, cuidado com o que você fala, porque é isso que provém do vosso coração e isso que te condena ao abismo ou te leva à salvação. Beleza, povo de Deus? Fiquem na paz de Deus e que Deus abençoe o seu resto de tarde, seu dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sem jamais deixar de falar que está próximo o reino do céu. Não deixe de conduzir até a chegada de Cristo. Não deixe ninguém te conduzir ao buraco. Fique na paz de Deus e que Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a sua vida.